Vamos responder aqui então algumas cartas, alguns... Vamos ver aqui como é que tá isso. Acho que tá bom. 5 classes de drogas com propriedades tocolíticas. Então a gente tem os bloqueadores da ocitocina, como a tosiban, os betamiméticos, os bloqueadores de canal de cálcio, né? Então esses dois vão ser os mais comumente usados, né? O nifedipina e a tosiban. Nifedipina sendo a primeira escolha, e depois o atosiban. Mas tem outras classes, né? Então a gente tem a indometacina, por exemplo, e tem uma opção com sulfato de magnésio também, né? Então, bloqueador de canal de cálcio, primeira eleição aqui é a nifedipina. Depois os betamiméticos, inibidores da síntese de prostaglandinas, que é a indometacina. E o atosiban. São todos aqui tocolíticos, né? Tem essa capacidade. Criança na fase exantemática clássica do eritema infeccioso deverá ficar longe de mulheres grávidas por X dias, né? E essa daqui é a pegadinha, porque a grande informação aqui é de que na fase exantemática a criança não transmite a doença, né? Então, o eritema infeccioso causado pelo parvovírus B19, aquele que a gente tem o risco de produzir aplasia de medula, aplasia medular, né? Lembrar que nessa doença a gente tem alguns achados bem específicos e, porém, a fase exantemática, quando já surgem as lesões na pele, a gente já não tem mais contágio, né? Provavelmente é um momento posterior, né? A consulta será feita já no momento em que não há mais contágio. Descreva os 5 Is da geriatria. Então a gente tem instabilidade postural, imobilidade, incontinência urinária, iatrogenia e insuficiência cognitiva, né? Então, imobilidade, redução na capacidade de movimentação, aqui a gente pode testar com o teste do Timed Get Up and Go. Incontinência, perda de controle urinário ou fecal, e aqui a gente obtém essa informação na anamnese, né, na entrevista clínica. Instabilidade, com risco aumentado de quedas, aqui a gente vai ter alterações no trofismo muscular, a gente vai ter alterações na capacidade de se equilibrar, né, fazendo o teste de Homberg, por exemplo. Iatrogenia, e aqui vai ser observado basicamente ao que esse paciente está sendo exposto, né? Então, se ele está sendo exposto a uma polifarmácia, por exemplo, ou está sendo exposto a testes diagnósticos que não são mais necessários serem realizados, por exemplo, o paciente que tem expectativa de vida menor do que 10 anos fazendo aí rastreio para câncer de próstata. Insuficiência cognitiva, que declina a capacidade mental, incluindo demência ou confusão aguda. E aqui a gente vai fazer o GDS, né? Avaliação do GDS, o MEN e o mini exame do estado mental. E seguir a avaliação a partir daí, né? Aqui a gente tem vários detalhes, né? Vários detalhes. Então, a avaliação AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, avaliação funcional por Katz-Lawton, depois a avaliação do MEN, escala de depressão geriátrica, teste de Snellen, teste do sussurro, aqui a avaliação sensorial, acuidade visual e acuidade auditiva, Timed Get Up and Go, o Apgar da família, também bastante importante, e aqui escala de Zatir ou Zarit. Zarit, né? Está escrito errado, talvez, será? Escala de Zarit, se não me engano, é isso mesmo, né? Então, escala de Zarit, que é um instrumento utilizado para avaliar a sobrecarga de cuidadores de idosos. Vamos corrigir aqui então. Não dá assim. Zarit, beleza. Então segue. Orla gengival de Burton é um achado patognomônico de intoxicação por chumbo, né? Aquela mancha preta que acaba acontecendo entre a gengiva e os dentes aqui, né? Orla gengival de Burton é o saturnismo, né? Que significa intoxicação por chumbo. Convergências da sutura metópica, que é a do frontal, coronárias e a sutura sagital formam a fontanela bregmática, né? A fontanela que leva um pouco mais de tempo para fechar. Então a gente tem elas fechando dos 9 aos 18 meses de vida, e se não houver fechamento até esse momento, a gente pode observar
pode ser um sinal, uma indicação de que esse paciente está tendo hidrocefalia, por exemplo, ou algum tipo de afetação que modifique a estrutura do sistema nervoso central. Tal coisa são drogas que inibem a secreção de prolactina, que é cabergolina e bromocriptacina. Né? Essa aqui é a ideia. Cabergolina e bromocriptacina, não sei porque que eu marquei essa carta, vou até desmarcar. É tratamento inicial de um prolactinoma, por exemplo. Né? Eu acho que esse tipo de tratamento aqui, para inibir feedback, ele reduz hiperplasia, vai reduzir o tamanho do tumor. Para um tumor que, por exemplo, tenha sinais, tenha afetação da acuidade visual ou tenha algum outro tipo de afetação sendo produzido pela expansão da lesão ou compressão de outras estruturas, né? Definição e clínica da encefalopatia bilirrubínica ou kernicterus, né? Então, aqui o grande lance qual que é o tipo de bilirrubina que ultrapassa a barreira hematoencefálica? É a bilirrubina indireta, que não está ligada a nada. A bilirrubina que está andando com albumina ou outras proteínas carreadoras, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, mas a bilirrubina indireta sim. E aqui a gente consegue observar, esses aqui são os depósitos, né? Então, são os gânglios da base aqui, os depósitos. Então, deposição de bilirrubina indireta no sistema nervoso central, quando eu tenho saturação da ligação albumina e as outras proteínas, né? Doença benigna autolimitada que após 2-3 semanas de incubação cursa com mal-estar, linfadenomegalia retroauricular, anorexia, mialgias, dor de garganta, manchas de Forchheimer e petequias no palato mole. Além disso, um clássico racho maculopapular pontiforme. Qual que é o diagnóstico aqui, né? Então, um grande lance é fazer o diagnóstico diferencial de sarampo. Né? Então, aqui a gente tem a rubéola, né, que vai produzir essas manchas na mucosa oral. E aí, por isso, né, o grau de importância de a gente fazer essa avaliação das mucosas de um modo geral num paciente pediátrico, sobretudo um paciente que está apresentando o rash. Né? Então, a gente faz a horoscopia e na horoscopia a gente observa manchas de Koplik, que é aquele enantema embranquecido, ou a gente observa manchas de Forchheimer, né, que são essas manchas aqui, são petequias no palato, né? Petequias no palato com manchas avermelhadas. Então aqui está a mancha, aqui está outra mancha. Né? Rubéola, forma congênita é grave, principalmente se adquirida no primeiro trimestre. Produz retardo mental, paralisia, surdez e deficiência visual. Lembra que surdez aqui a principal causa é de citomegalovírus. A gente não testa porque não tem o que fazer. A frequência normal de evacuação do bebê em aleitamento materno, até quanto tempo você evacuar, né? Esse aqui é o ponto as da questão. Então, o bebê, a criança, o lactente, ele pode ficar até 7 dias sem evacuar, e isso é fisiológico, não tem problema nenhum. Né? E a frequência normal de evacuação pode ser aí, né, até 7 dias sem evacuar, ou então ele pode ter 8 ou 10 deposições por dia. Né? Toda vez que mama, com fezes explosivas amarelas, ou até 5, 7 dias sem evacuar. Tal coisa séria, que é um exame que confirma anafilaxia, apesar de pouco utilizado. Isso aqui a gente não vai fazer, né, nenhum exame para confirmar a anafilaxia, a não ser que seja no episódio do House, porque a condição é clínica e tem que ser tratada imediatamente, não tem tempo nenhum para fazer nenhum tipo de exame. Triptase, né? Esse é um subproduto do quê? Triptase. Triptase, mecanismo bioquímico. Vamos dar uma olhadinha aqui no que significa a triptase. Tá, né? Então, essa triptase é uma protease que está armazenada nos grânulos secretores dos mastócitos e dos basófilos, beleza? Então, o mecanismo IgE mediado, né? Então, a gente tem ali mastócitos que estão recobertos de IgE contra o ácaro. E não era para ser assim, né? É uma condição atópica. Ou, por exemplo, IgE contra uma determinada proteína do amendoim. Não era para ser assim, mas aí a gente tem essa descarga intensa a degranulação intensa dos mastócitos, e esse ponto, provavelmente uma proteína de clivagem ali, né, uma proteína resultado da clivagem dos mastócitos,
da IgE dos mastócitos, dos granulócitos mastócitos, dos grânulos dos mastócitos. E essa proteína de clivagem é um resultado que se eleva na corrente sanguínea. Segundo o Pediatric Advanced Life Support 2020, receba na urgência uma criança sem PCR já informada pelos paramédicos. Nesse momento inicia o RCP com O2 a 100%, mais monitorização eletrocardiográfica, né? Tá em parada. E aí a gente observa o ritmo de parada sendo fibrilação ou taque ventricular, que é feito nesse momento. Então a gente vai fazer um choque, né? Um choque não sincronizado, uma desfibrilação com 2 Joule/kg. E aí, logo após o choque, a gente vai checar o pulso? Não. Logo após o choque, a gente vai reiniciar a RCP e fazer a epinefrina, né? Um acesso para fazer epinefrina no segundo momento. Então, choque, aí reiniciar a RCP, a gente vai avaliar se houve ou não pulso, se há ou não pulso, se há ou não retorno à circulação espontânea, somente no final desse ciclo de RCP aqui, né? A gente vai fazer acesso intravenoso e intraósseo para propor fluido para esse paciente e poder fazer exames, né? Então, passaram 2 minutos, aí sim, checar ritmo e entender se ele é chocável ou não. Então, ó, tá aqui o nosso fluxo, iniciar RCP, ritmo chocável? Sim, FVTV, dá o choque, RCP por 2 minutos, avalio de novo. Ritmo chocável? Não. O que aconteceu? Se não houver retorno, se não houver sinal de retorno da circulação espontânea, vá para 10. Então, ou se houver RCE, vá para a lista de verificação após, né? Verificação de cuidados pós-parada. Mas, bom, ritmo chocável, não houve retorno à circulação. RCP 10 minutos, fazer um acesso, epinefrina a cada 3, 5 minutos e a gente observa, né? Ritmo chocável? Sim. Choque. Então, 7, choque. RCP 2 minutos, samiodarona ou lidocaína e volta, né? Então é isso. Aqui a gente vai fazer essa alternância entre amiodarona e lidocaína ou epinefrina e vai seguir a avaliação até que haja retorno à circulação espontânea ou morte. Principal causa de obstrução intestinal baixa neonatal é a doença de Hirschsprung, né? A ganglionose a ganglionose colônica, né? Doença de Hirschsprung. Os sinais de instabilidade hemodinâmica são 4. Dispneia, redução do nível de consciência, redução da pressão arterial na hipotensão e dor torácica aqui. Então, quaisquer destes achados aqui são sinais de instabilidade hemodinâmica. Paciente com hemoglobina reduzida, com microcitose e hipocromia, né? Então, a gente já pensa aqui em ferropriva, né? Ou então pensa em anemia falciforme, a gente teria que olhar alguma coisa nesse fregaço. Aí a ferritina tá ok, não é ferropriva. Total Iron Binding Capacity, né, o globulina, tá ok também. Ferro sérico ok, saturação de transferina ok, transferina ok. E aí a gente observa no esfregaço sangue periférico células em alvo, né? Por que acontece essas células em alvo, né? Então, o diagnóstico aqui é beta-talassemia. Talassemias, né? Se não me engano, beta-talassemia mesmo. Bom, aí depende, né? Tem mais informação aqui em relação ao paciente para eu decidir se ela é uma beta-talassemia ou uma alfa-talassemia, né? Então, uma talassemia. Se a cinética do ferro estiver aumentada e o paciente com microcitose e hipocromia, bom, não é ferropênica, mas eu tenho microcitose e hipocromia, ou é anemia sideroblástica, ou se eu tivesse simplesmente uma cinética de ferro normal, eu posso ter anemia de doença crônica, né? Mas se estiver aumentada, anemia sideroblástica. E se estiver reduzida, de fato seria ferropriva, por isso que a gente faz esse corte aqui. O
Paciente com pneumonia necrosante ou complicando com abscesso. Os principais agentes associados são os anaeróbios. Esse é um ponto importante aqui, né? Então a gente tem possibilidade de E. coli, de Klebsiella, tem possibilidade de Staphylo aureus, a gente acaba sempre pensando em Staphylo aureus, mas é anaeróbio. O cara principal é aquele do paciente internado aspirativo, ele broncoaspira, né? Então, anaeróbios. Medidas que comprovadamente reduzem a mortalidade no paciente TPOC. Pneumonia citorredutora, cessar o tabagismo, que é a principal, isolada e disparada. Cessar o tabagismo, né? Corta o estímulo. O2 domiciliar, né? O uso de oxigênio domiciliar. Lembra que esse paciente vai usar ali vai usar por 15 horas, né? Por dia. E pneumonia, cirurgia citorredutora e transplante de pulmão, né? Trocar a peça. Né? Então, cessar tabagismo, vacinação, né? Aqui para pneumococo, para influenza. Aqui o C. O que era o C mesmo? O A eu acho que é para febre amarela ou não? E o H para herpes. O C. Não lembro. É algum outro germe encapsulado, será? Deve ter em outro lugar, não tem. Não consigo me lembrar. Uma influenza tipo C. Então, aqui no idoso, né? Varicela zoster vírus. O A é para febre amarela ali mesmo, provavelmente. E o C? Não consigo me lembrar, não. Covid. Beleza. Anticorpo ligado ao lúpus eritematoso sistêmico com FAN negativo, né? Então é o lúpus mais brandinho, é o anti-RO. E tem que lembrar desses detalhes aqui, né? Qual paciente típico com lúpus é a mulher, 9:1. O anticorpo mais específico do lúpus é o anti-SM, lá o dupla hélice. Teste de triagem no lúpus, FAN, né? Então vem o teste de triagem, né? O FAN negativo com anti-RO. O FAN negativo com alta suspeita clínica, a gente vai fazer essa testagem do anti-RO. Lembrar que o anti-RO é o anticorpo do lúpus neonatal, do BAVT congênito. Anticorpo do lúpus fármaco induzido antistona, o que mais produz, né? O fármaco que mais produz é a hidralazina. E aí, nefrite lúpica mais comum é classe 4, difusa. Tem os sinais de nefrite de fato. E aqui, nefrite lúpica só com proteinúria vai ser classe 5, a membranosa, a síndrome nefrótica aqui. Né? Então, FAN mais uma das nefrites é o lúpus mais facilmente estabelecido, né? Só com 2 critérios. Tratamento de doença de Alzheimer, memantina, donepezila, rivastigmina, né? Lembrar que talvez a gente comece com memantina aqui, se não me engano. Memantina antagonista glutamatérgico pode ser utilizado em alguns casos. E aqui inibidores da acetilcolinesterase centrais. Então aqui o grande lance é que a gente vai ter muita acetilcolinesterase, um aumento, né? No neurotransmissor colinérgico. Esse aqui é o grande problema. O resultado da medicação. No momento do parto, a mãe apresenta tuberculose ativa. A conduta aqui é fazer uma biópsia da placenta. É lógico que essa mãe fazer uma biópsia da placenta e testar para bar, né? Testar para bar. É lógico que essa mãe aqui vai poder amamentar, mas vai amamentar usando máscara, certo? Paciente de primeira fase de tratamento de TB com RIP que desenvolve hepatotoxicidade sintomática, icterícia, dor de hipocôndrio, náuseas e vômitos. O que a gente vai fazer? Bom, vou testar transaminases para esse paciente e vou entender se ele tem hepatite medicamentosa ou se ele tem o DILI, né, o Drug Induced Liver Injury
Drug-induced liver injury. Lembrar que se não houver sintomas, eu vou olhar para transaminases diretamente e decidir. Então, a gente está fazendo o rastreio de transaminases nesse paciente, né? A cada X tempo, a gente está olhando para as transaminases dele. Ele não tem sintomas, mas tem ALT maior do que 3 vezes o limite superior, tal, hepatite medicamentosa, né? Qual que é a conduta? Tira todos os medicamentos e a gente vai fazer monitorização a cada 3 dias, 3 a 7 dias das transaminases, e aí quando eu tiver redução, né, quando eu tiver melhora desses parâmetros, menor que 2 vezes o limite superior da normalidade, a gente vai começar a reintroduzir, pire de cabeça para baixo. Então a gente vai reintroduzir como? Rifampicina e etambutol, os 2 primeiros, no primeiro momento, e a cada 3 dias dosando transaminase para ver se eleva. Não elevou? Isoniazida, dosando a cada 3 dias. Não elevou, pirazinamida. Lembrar que se a gente parou aqui mais do que 60 dias, eu considero falha terapêutica e aí a gente vai reiniciar o tratamento de fato, né? E aqui a gente vai só somar o período que foi parado, né? Porque lembra que a gente vai parar o tratamento e vai começar a reintroduzir depois que eu tiver, né, AST-ALT menor que 2 vezes o limite superior da normalidade. Pode demorar algum tempo, né? E esse tempo vai ser somado ao final do tratamento lá. Somado ao final do tratamento do paciente e vai ser adicionado. Tal coisa é a principal contraindicação absoluta para o uso de contracepção com métodos que contenham progestagenos, né? Então, qual que é essa tal coisa? É câncer de mama, né? Pessoa com câncer de mama neste momento, câncer de mama atual. Principais etiologias de pericardite aguda, a gente vai citar 4 aqui, vão ser pericardite aguda viral, idiopática, por tuberculose, pericardite urêmica, pode ser pericardite fúngica, bacteriana, né? Então a gente tem várias possibilidades aqui, que é a piogênica, né? Viral, idiopática, piogênica, tuberculose, síndrome de Dressler, pós-cirurgia cardíaca e urêmica aqui. Tal coisa caracteriza a hidrocefalia comunicante normobárica, importante complicação de meningite, TCE ou hemorragia subaracnoide aqui, o que caracteriza apraxia de marcha, incontinência urinária, incontinência urinária fecal, né? Surgir tremores, o parkinsonismo e demência. Então, se a gente tiver essa afetação, que a gente vai chamar de tríade de Hacking-Adams, a gente faz esse corte diagnóstico para hidrocefalia de pressão normal, né? Normal pressure hydrocephalus. pH 7,34 com PCO2 de 80 e um bicarbonato bem elevado, né? Com base excess elevado também. Então esse paciente não tem acidose nesse momento, né? Justamente porque o bicarbonato está elevado. Então ele tem uma acidose respiratória, porque a causa é respiratória, tem 80 milímetros de pressão parcial de CO2. Então, acidose respiratória, porém crônica, né? Compensada. Fatores sugestivos de malignidade pré-TC de nódulo pulmonar solitário. Quais seriam estes? Então, paciente com mais do que 50 anos, paciente com alta carga tabágica, lesão maior do que 2 centímetros, história familiar positiva, crescimento ou surgimento nos últimos 2 anos aqui, né? Então, em relação ao padrão de calcificação na TC, a gente olha que se a calcificação for central é benigna, se ela for difusa, pegar quase toda a lesão também é benigna. Se for como tipo pipoca, com esse padrão aqui de pipoca, é um amartoma. E se for excêntrica, pouco calcificação que está andando da periferia para o centro, aí é uma sugestão aqui de malignidade. Complicação sistêmica mais clássica da artrite reumatoide é a pleurite, uma afetação da pleura. Tumor maligno variando mais comum é o adenocarcinoma, né? É um tumor epitelial o mais comum. Então a gente tem 2 tipos aqui, né? Afetações dos ovários, tumores malignos. Quais são os mais comuns aqui? Os epiteliais, depois os germinativos e depois os de cordão, né? Então, os epiteliais, adenocarcinoma seroso, que é o mais comum,
depois um mucinoso. Aqui a gente tem nos germinativos o digerminoma, o teratoma imaduro. E aqui a gente tem o tumor de Cronenberg, metástase do gastrointestinal para o ovário. A gente vai chamar de tumor de Cronenberg, que vão mostrar aquelas células em anel de Sneeth, né, que parece um anel mesmo. O anel de Sneeth é o anel que era utilizado para selar cartas. Achados sugerem malignidade em nódulo mamário. Quais são? Então, não, na ultrassonografia, né? Então, eu ter irregularidade, ser um nódulo misto, né? Ter irregularidade das bordas, né? Não ser redondinho. E ele não ter reforço acústico posterior, né? Então, ter sombra acústica posterior quer dizer que lá dentro tem estrutura complexa, né? Mal delimitado, misto sólido cístico, sombra acústica posterior. Então aqui a gente vê, ó, essa é uma lesão mal delimitada, ele é meio misto, né? Sólido e cístico. Então aqui parece que é uma parte mais sólida, aqui já mais cística, aqui já parece que é uma parte mais sólida, né? E eu tenho sombra acústica posterior, ao invés de reforço acústico posterior, que é o que acontece, né? Então, o que acontece? Qual que é o lance aqui? Né? As ondas do transdutor chegam nessa região do cisto, né, da lesão benigna, e dentro ela está repleta de fluido, e aí o fluido faz com que a onda se propague com mais efetividade. Então, quando essa onda que chegou aqui começou a se propagar ainda melhor, encontra tecido outra vez, ela tem um reforço acústico posterior, fica até mais claro do que antes da lesão ou do lado, por exemplo. Tumor maligno de mama mais frequente é o carcinoma ductal. Gemiligesta 31 semanas, tudo mais. Aqui quer saber qual a corionia. Né? Aqui a gente sabe qual a corionia. Esse aqui não tem nada a ver, né? Os dois bebês tem tamanho bastante próximo, bastante semelhante, né? Então aqui é dicoriônica. Dicoriônica, diamniótica, estão formados dois córions e dois âmnions, né? Aqui eu tenho um córion e um âmnion. Aqui eu tenho outro córion e o outro âmnion. Condução do tórax instável. Aqui é analgésicos, O2 e fisioterapia no futuro, né? Paciente de abdômen agudo com exame físico e anamnese sugestivo de obstrução devem, se tiver obstrução completa, devem passar por laparotomia, né? Tá, claro. Rotina radiológica de abdômen agudo. Radiografia de tórax, abdômen ortostase e em decúbito. Paciente com lesão da transição tóraco-abdominal deve ser abordado com laparotomia exploradora, certo ou errado? Se for da transição tóraco-abdominal, a gente pode usar o VATS, né? Video Assisted Toracoscopia. Mas, se não for possível, sim, é necessário realizar a laparotomia. Apesar disso, se houver uma FAB confirmada do diafragma, vira FAB abdominal, ou seja, ferida por arma branca confirmada do diafragma, aí aqui vai fazer com certeza a laparotomia exploradora, né? Então, errado. Deve-se fazer o VATS, né? Videotoracoscopia, ausência dessa, ou videolaparoscopia, entrar ali. Mas se a lesão for de baixo para cima, ferida por arma branca e tiver lesão do diafragma, daí a gente vai partir para a laparotomia direta. Escala de tal coisa é utilizada para auxiliar o diagnóstico de apendicite, escala de Alvorado. Diferença entre onfalocele congênita e gastrosquise. A diferença é a cobertura, né, por peritônio. Em uma delas a gente não tem o peritônio. Evisceração de conteúdo abdominal com ou sem revestimento peritoneal. Gastrosquise é sem e onfalocele é com a cobertura. Aqui é a maneira em que ele foi. Então aqui a gente tem a cobertura saindo com tudo.
que é este. A cobertura saiu daqui para cá, que está a espinha da criança. E aqui na gastrosclise não tem o conteúdo, a recobertura peritoneal. Certo? Tal coisa, a manobra mais eficiente para desobstruir a via aérea no trauma é o chin lift, jaw thrust, na verdade, o jaw thrust, né? Por aqui, utilizando as mãos por detrás do paciente. Chin lift era realizada antes do jaw thrust. Definição de anestesia peridural. Eu só não perfuro o saco dural, né? Antes do saco dural. Anestésico local com ou sem opioides no espaço epidural por cima, sem perfurar o saco dural. Dentre as causas de abdômen agudo cirúrgico, cite duas infecciosas: apendicite e verticulite, colestite, divertículo de Meckel, abscesso hepático, abscesso diverticular, abscesso do psoas. No indivíduo normal, o pico da pressão arterial ocorre durante a vigília, né? Pela manhã, logo após acordar, tá? Não, beleza, durante a vigília, claro, mas pela manhã tem um momento do pico, né? Vamos colocar como errado esse aqui. Apesar de que... Vamos colocar, né? Arsenal farmacológico da síndrome coronariana aguda. Então morfina, oxigênio, nitrato, ácido acetilsalicílico, AS, beta-bloqueador, IECA, clopidogrel, heparina de baixo peso molecular, fondaparinux, e estatina de alta potência, como ator. Então, morfina O2, nitrato, AS, beta-block, IECA, clopidogrel, 300 mg via oral, né, naquele momento. Heparinização plena com enoxaparina ou não fracionada. Estatina de alta potência. Clopidogrel. Cliques históricos são característicos de a estenose tricúspide ou estenose pulmonar, estenose aórtica, prolapso de válvula mitral, abertura de válvula estenosada, né? Clique de direção com sopro mesosistólico, estenose aórtica, e prolapso de válvula mitral. Obstrução gradual do lúmen arterial por placa de ateroma tem diversas complicações dependendo da topografia acometida. Topografia no corpo, né? Então, síndrome coronariana aguda, acidente vascular encefálico, isquemia intestinal e por aí vai, né? Angina mesentérica, angina estável, hipertensão endovascular, claudicação intermitente, que é síndrome de obstrução gradual, né? Então, aqui a gente está falando mais sobre as possibilidades de obstrução gradual de fato, né? Então, se a gente tiver isso nas artérias renais, a gente vai ter hipertensão endovascular, pela fibrodisplasia ou pela placa de ateroma nesse caso aqui. Claudicação intermitente vai ser nas pernas ou nos braços, angina mesentérica e angina estável. Sopro de Austin-Flint foi o que a gente mencionou, né? Tem um leve prolapso. Sopro de Austin-Flint é da estenose aórtica, da insuficiência aórtica, né? Insuficiência aórtica grave. O fluxo regurgitante fecha parcialmente o fluido mitral, simulando o sopro de estenose mitral. A ação dos antagonistas dos canais de cálcio no tratamento da asa é superior em pacientes negros. Tal coisa é uma lesão de crescimento esofítico pela hipertrofia das papilas dérmicas. É uma vegetação, né? Então, as vegetações pode-se verrucosa ou condilomatose. Então, a gente tem uma vegetação, um condiloma combinado pelo HPV, que é uma vegetação. Papuloeritematosa que evolui para lesão papilocrustose, que dias, semanas depois evolui para lesão ulcerada com bordas bem definidos não dolorosas. Olha aqui a lesão, né? Essa lesão é bem característica ali. Chamada de úlcera e módulo de quadro para evoluir para placas vegetantes ulcerosas, lesões mucosas acometem principalmente o nariz, com eritema, edema, inflamação cartilaginosa com lesão úlcero-vegetante não dolorosas, né? Leishmaniose tegumentar.
da pele. Tratamento antimonial pentavalente ou glucantime. Né? Glucantime, olha aqui que coisa. Vamos tirar. Principais fatores de risco para carcinoma medular de tireoide. Fator de risco, exposição, história familiar, exposição a raio-x. Ah, tá. Ter essas outras doenças, né? NEM 2A, 2B, neoplasia endócrina múltipla, né? Carcinoma medular de tireoide familiar, não NEM, né? Esse é o caso aí. Principais sintomas da neuropatia diabética autonômica. Tem gastroparesia, síndrome dumping, disfunção sexual, tontura postural, náuseas e vômitos, plenitude pós-prandial, sudorese profunda, face tronco superior, constipação e diarreia diabética, geralmente noturna. Então tá aí, né? Disfunção autonômica produz estes achados aqui. Tal coisa formativa do hormônio tireoidiano, T3. São 2 exemplos de insulina com ação ultra rápida, Aspart e Lispro. A ação tem início em minutos, né? Ocorre o pico em no máximo que 1 hora. A duração efetiva de, não lembro, 1 hora e meia hora e 1 hora, 15 minutos, Lispro e Aspart. Sua duração efetiva é de 4 a 6 horas. Distúrbio tireoidiano secundário é aquele que tem origem secundário no sistema nervoso, hipofisária, né? A hipófise. São exemplos de insulina de ação prolongada. Aí aqui, prolongada é a glargino-detemir, né? Glargino-detemir ou Degludec. Início da ação é 2 horas, não tem pico, né? Ela é bem regular e dura até 42 horas em alguns casos, né? Inclusive está sendo desenvolvida, ou já foi, uma insulina que vamos ver aqui. Uma semana. Dá uma olhada aqui, ó. Icodec preço. Opa, $1.000. Legal. Mas muito, muito interessante, né? Icodec. Legal isso aqui. All weekly. Câncer de esôfago, tal coisa, é o mais frequente no Brasil e em outros países pobres. É o SEC, pelo consumo de aguardente e tudo mais. Escamoso, não SEC. Critérios de Hanson é paciente às 48 horas do início. Então, é importante livrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homens na urca. O P aqui eu não lembro. Excesso de bases. O P. Excesso de base. Sequestro de fluidos, né? Maior que 4 litros. Hematócrito em queda. Maior que 10%. Ureia elevada. E cálcio reduzido, né? Tem hipocalcemia porque o cálcio vai sendo saponificado ali na região da lesão. Agora o P, PO2, né? Então base excess menor que -4, sequestro maior que 6 litros, hematócrito reduzido, ureia e cálcio menor do que 8. Mas beleza, isso aqui tá tranquilo. Profilaxia de TB em paciente HIV, indicações de droga de escolha. Profilaxia de TB em paciente HIV. É o paciente ter sido exposto, por exemplo, né? Não lembro disso aqui. A droga é rifapentina, isoniazida mais rifapentina por 3 meses. Então o paciente está com CD4 menor que 3 em 50. Ah, claro, tá.
CD4 menor que 350, o PPD de 5, diferente do adulto rígido, que é de 10, contato com o paciente bacilífero, radiografia de tórax com cicatriz TB sem história de sintomas. Não, beleza. Conduta... Não, isso aqui... Vou colocar assim. Conduta para paciente com dengue grupo C. Dose da hidratação. Aqui vai ser 20 ml por quilo por hora. Ou 10 ml por quilo por hora na primeira hora, né? Ou 20 ml por quilo por hora em 2 horas. Esse paciente será internado por no mínimo 48 horas. No mínimo 48 horas, tudo mais. Cadê a dose aqui? 20 ml por quilo por hora em 2 horas. É isso aí, 10 ml por quilo por hora cada uma das horas por 2 horas. Se resposta inadequada após as 3 etapas de expansão, grupo D. Se melhora a clínica, a gente passa para a fase de manutenção, 25 ml quilo em 6 horas, depois com 25 ml quilo em 8 horas, né? Então tá aqui, ó. $20 ml por quilo em EV em 2 horas, aqui 20 ml quilo em 20 minutos, né? Vai fazer 60 ml quilo. Então 20 ml quilo em 20 minutos ali no grupo D. Verminose mais comum nos Estados Unidos, ancilostoma, Necator americanus, enterobias e o oxiuro. Não dá nada a ser ou não. Tal coisa é o marcador mais comum para tumores testiculares não seminomatosos. Aqui, se não me engano, é alfa-fetoproteína, mas aqui, não me lembro, alfa-fetoproteína, porção beta da gonadotrofina humana coriônica. Então, beta-HCG aqui e alfa-fetoproteína. Tá. Significado de cilindros graxos no exame sumário de urina. Não tem um significado muito... A achada lipidúrica ocorre na síndrome nefrótica, por exemplo. Aqui é importante, né, saber, lembrar desse detalhe aqui. O paciente com hematuria microscópica isolada durante episódio febril. Febre dura 3 dias, desaparece. Paciente assintomático. Hematuria isolada no episódio febril. Isso pode acontecer. O que a gente faz? A partir desse momento, 7 dias a partir desse momento, a gente faz outro EAS para observar se há ainda hematuria microscópica, se a gente está falando de doença de Berger. Formação da membrana glomerulocapilar. Vamos lembrar aqui, ó, a gente tem o mesanjo, a célula, a membrana basal aqui dentro, bem pequenininha, o capilar, né, os podócitos. Aqui a gente tem a membrana de Baumann, a cápsula de Baumann, né, uma hemácia passando aqui dentro do capilar. Então, aqui os podócitos, a membrana basal e aqui o capilar. 2 antídotos para intoxicação por metanol, o etilenoglicol. Etanol venoso, né, esse lance. Esse é o grande lance. Etanol venoso, vamos ter esse em mente. O etanol venoso, o fomepizol aqui é um antagonista competitivo caro, importante. Etanol e etilenoglicol. Etanol, etilenoglicol. Etanol. Síndrome nefrítica evolui para falência renal de maneira rápida e fulminante com necessidade de diálise. Biópsia renal demonstra esclerose de quase todos os glomérulos e fibrose túbulo intersticial generalizada irreversível. Glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Principais contraindicações de trombólise no acidente vascular isquêmico, encefálico isquêmico. Bom, tá sangrando, pode sangrar, tá dessecando, tem coisa na cabeça, né? Então, lesão expansiva, tá sangrando, sangramento ativo, não contando menstruação, secção aguda da aorta e
pode sangrar é o paciente em uso de warfarin com INR muito baixo. Opa, não, calma aí. Tempo ΔT menor do que 4,5 horas. Tem que ser menor que 4,5 horas. História de AVE hemorrágico, AVE isquêmico, TCE ou síndrome coronária aguda nos últimos 3 meses.